Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à programação da primeira edição do TV Notícias Agrícolas. Esse é o programa Realidades da Safra, o momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser em algumas das regiões principais aqui do Brasil. Nós vamos principalmente lá para o estado do Mato Grosso, para Querência, conversar com Osmar Friso, presidente do Sindicato Rural do município. Vamos também para Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, onde a situação com o clima tem sido bastante complicada para os produtores. E vamos também no interior de São Paulo, olhar um pouquinho o desenvolvimento da safra de laranja. A citricultura também ganhando espaço aqui no Realidades da Safra de hoje, dessa quinta-feira, dia 30 de janeiro. A sua participação é bastante importante para a gente ir juntos montando esse quadro, mostrando esse cenário do desenvolvimento das lavouras. Aproveite para mandar aqui no chat do YouTube o seu comentário, mande o seu nome, a sua região e como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você. Compartilha com a gente a realidade da sua safra. Vamos começar fazendo o nosso giro, entendendo um pouquinho melhor o desenvolvimento dessas lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Vamos começar verificando as imagens que vocês produtores mandaram aqui para a gente. O primeiro que a gente vai mostrar foi o André Pires, lá de Maracaju, no Mato lavouras de soja se desenvolvendo no estado catarinense. A gente está tentando trazer o pessoal de Santa Catarina também nos próximos dias para fazer essa análise do desenvolvimento das lavouras lá no estado catarinense. Essas as imagens do Dalmo Safir, lá de Irineópolis, em Santa Catarina, mostrando a soja se desenvolvendo neste momento. Vamos agora lá para o Pará, porque em Dom Eliseu o Rodrigo Simões mandou também imagens das lavouras. Essa é uma lavoura recém-plantada, o início do desenvolvimento dessa soja lá em Dom Eliseu, no estado do Pará. Rodrigo Simões compartilhou esse vídeo com a gente. Ele mandou também uma outra foto, uma outra imagem da soja já mais desenvolvida, uma lavoura mais avançada, também lá na região de Dom Eliseu, no Pará. Desenvolvimento positivo para essa soja no estado paraense. Para a gente encerrar o nosso giro de imagens, vamos para o interior de São Paulo, Aguaí, em São Paulo. O Tony Simonetti, citricultor, compartilhou imagens com a gente, lavouras de abacate, também da laranja murcote. Daqui a pouquinho o Tony vai estar aqui com a gente para destacar um pouquinho esse cenário de desenvolvimento para a citricultura no interior do estado de São Paulo. A gente vai acompanhando as imagens aí do Tony. Você também pode mandar a sua imagem aqui pra gente, mandar a sua foto, o seu vídeo, compartilhar com a gente e ajudar a gente a construir o Realidades da Safra, mostrar o real desenvolvimento das lavouras em cada região brasileira. Para isso é bastante fácil, você pode mandar a sua imagem tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, ou pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241, 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e ajudar a gente a construir esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras ao redor do Brasil. Vamos começar então o nosso giro, vamos começar a receber os nossos entrevistados, os nossos convidados. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado do Mato Grosso, município de Querência. Vamos receber o Osmar Friso, presidente do Sindicato Rural do município, já está aqui conosco por vídeo. Osmar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é meu, sempre conversar com vocês e estamos à disposição, hein? Osmar, os trabalhos de colheita estão começando por aí. Conta pra gente como é que está o andamento dessas atividades até esse momento. Exato, já começou. Os pivôs já com certeza já iniciaram colhendo, né? Que tiveram bastante percas em função das chuvas, né? Então, soja deu avariado bastante.
e agora está iniciando as áreas fora de pivô. A dessecação mais intensa dessa semana, né? Então, assim, a colheita forte vai começar a partir de semana que vem. Então, já teve o início de colheita aí em torno de 3, 4% já está colhido, né? E a expectativa é que agora o sol venha e nós possamos colher esse soja, hein? E Osmar, como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras até chegar agora na colheita? O clima ajudou o enchimento de grãos e desenvolvimento dessas plantas? No início, né, atrasou um pouco as chuvas, né, uns 15 dias mais ou menos. Aí depois o clima favoreceu muito bem, as lavouras deram bem, não faltou chuva praticamente, né, e sol também. Aí na virada do ano, início de janeiro, aí deu bastante chuva, né, deu uma invernada de 15 dias, onde que a soja teve um pouco de perca por causa de muita chuva, né. Então a soja deu uma escaldada, né? Choveu muito e quando sai o sol, escalda um pouco as folhas, né? Então teve um pouco de perca nesse sentido, mas não vai ser tão grande a perca assim, então, não. E aí, Osmar, qual que é nesse momento essa expectativa para a produtividade? Até se a gente olhar para aquilo que era esperado inicialmente, hoje a gente pode já apontar algum índice esperado para essa colheita? Nós, historicamente, na nossa média aqui de querência, assim, 60, 62 sacas, né? Em média, né? A expectativa estaria um pouco além disso, mas hoje a gente vê que não vai se atingir isso, vai ficar dentro da média, não vai ser uma safra é, maior, né? Vai ser normal ou até talvez um pouco abaixo devido a um pouco a essas percas. Então, assim, o produtor está muito cauteloso em função desse do clima, né? E ainda tem que levar em consideração que é, tem tudo para colher essa soja, né? E a soja foi plantada toda num período muito curto. Então, é bem provável, se o tempo não colaborar muito, vai ter uma perca também na colheita aqui. Então, acho que tem que ter muito cautela agora ainda para poder afirmar que vai ser uma safra boa ainda, né? Assim, as plantas estão boas, mas a máquina tem que passar, tem que colher, tem que recolher isso, né? Para confirmar uma safra boa. E aí, Osmar, olhando para a questão de logística também, como é que está essa expectativa para colher essa soja, também entregar nos armazéns? Deve haver algum tipo de problema nesse sentido? Essa grande preocupação nossa aí, justamente essa, porque concentrou muito a soja na hora do plantio, vai concentrar na hora da colheita, e os armazéns não ter essa capacidade de recebimento, né? Isso é uma grande preocupação, né? E, e também as estradas um pouco já estão, devido a muita chuva, estragou bastante, né? Principalmente as estradas mais de terra, né? Então é preocupante, né? Assim, é uma situação bastante preocupante para os produtores agora, assim, bastante tensa, né? Porque vai intensificar muito os trabalhos, né? E vão ter que correr muito bem para que isso consiga se efetivar uma colheita boa, né? E olhando para a comercialização, Osmar, como é que estão as oportunidades para o produtor avançar com as vendas da soja? Até quem tinha soja e aqui, muito poucos tiveram soja em janeiro, até que teve um preço um pouco diferenciado em janeiro, né? Mas agora já entrando em fevereiro, já está entrando na colheita, já deu uma caída bastante significativa, né? Em torno de quase uns 10% no valor, né? Então já está caindo o preço, isso aqui é normal, né? É histórico dentro da colheita diminuir um pouco o preço, né? E então quem vai precisar vender já começa a sentir que o preço já não está mais tão bom, né? E Osmar, pensando na sequência, como é que essa colheita, começando agora, ganhando ritmo na próxima semana, deixa a janela pensando em segunda safra? A segunda safra já está comprometida, né? Porque, assim, historicamente, para nós, até a época boa é até dia 10 de fevereiro, né? Plantar o milho, né? Até dia 20 seria uma data mais ou menos razoável, né? E dia 20 em diante já seria na janela mais de risco, né? Historicamente é isso, né? E a gente sabe que a safra vai ser, segunda safra vai ser plantada praticamente a partir do dia 10, né? Dia 5 em diante, por aí. E então acho que a metade da segunda safra vai ser no período mais ou menos razoável.
aí a segunda metade já vai ser na janela de risco, e nós vamos ter que torcer que abril, né, São Pedro nos manda uma chuva aí para que possamos fazer essa colheita, senão vai ser bem comprometida a segunda safra. Então eu acho que assim, a segunda safra está bastante comprometida, né, vai depender muito do clima, dar uma estendida na chuva aí para que nós podemos efetivar uma segunda safra razoável, mas não. Osmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer a vocês aí e vamos acompanhar essa safra, que é bem desafiadora, né? E desejar a todos os produtores que realmente tenham uma boa safra e consigam colher esse produto aí e entregar, efetivar uma boa safra. Osmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa colheita e também acompanhar o plantio do milho aí na região de Querência. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Esse é o Osmar Friso, presidente do Sindicato Rural de Querência, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 24-25, trabalhos começando lá na região de Querência e expectativa de menos produtividade do que aquilo que era esperado inicialmente. Osmar destacando que as lavouras vinham se desenvolvendo bastante bem neste ano, o ciclo, depois do aquele atraso inicial para o plantio, as lavouras se desenvolveram bem, depois no início de janeiro, muitos dias chuvosos, sem luminosidade, isso prejudicou o final dessa safra, e aí a expectativa que era superar aquele patamar médio entre 60 e 62 sacas por hectare não deve mais acontecer. A expectativa agora é ficar nessa média histórica por volta de 60 sacas por hectare. As preocupações logísticas também acontecem lá na região, tanto para o escoamento dessa safra de soja, quanto para o plantio da segunda safra de milho, que conforme o Osmar destacou aqui para a gente, deve ficar em pelo menos metade fora da janela ideal, devido justamente a esse atraso, primeiro no plantio da soja e agora também na colheita, com essas chuvas acontecendo lá na região de Querência, no Mato Grosso. Vamos continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos entrevistados. A nossa próxima parada vai ser em Aral Moreira, no estado do Mato Grosso do Sul, para conversar com o Dante Ribeiro, produtor rural. Dante já está aqui conosco, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês conversando. Dante, a gente tem acompanhado a situação aí do Mato Grosso do Sul. Ontem a gente conversou com o diretor da FamaSul, também mostrando essa situação. Produtor aí do estado, nessa região sul do estado, não tem tido vida fácil nesse ciclo não, né? Pois é, Guilherme, eu acho que não só nesse ciclo, como nos últimos 4 ciclos aí, a gente está praticamente no modo sobrevivência, né? Em três safras atrás, a gente teve aquela seca histórica, as últimas 2 bastante regulares, muito seco, muito quente também, né? O ciclo da soja vem se encurtando muito e mais uma vez aí tivemos bastante dificuldade nessa safra 24-25. E aí, Dante, olhando diante desse cenário, né, como é que foi o desenvolvimento aí para vocês? Faltou muita chuva daquilo que era preciso para ter uma boa safra? O início foi razoável, né? A gente tava um pouco seco, mas uma certa estabilidade de chuvas. E a gente teve um veranico bastante severo entre outubro e novembro. Já a expectativa de quebra já era alta, até que veio as chuvas, regularizou. A gente criou uma expectativa de que pudesse ter uma safra mais normal. E praticamente tivemos, a partir de 14 de dezembro, aí um veranico. Ficamos 25 dias no enchimento de grãos, praticamente sem chuvas, com esses temperaturas extremamente altas, o ciclo acabou se encurtando e a gente acabou aí novamente tendo uma safra bastante difícil. A gente está aí praticamente com 60% colhido e realmente mais uma safra aí bastante difícil para nossa região, como você falou, não só aí para a Moreira, mas aí praticamente todo o sul do Mato Grosso do Sul. E Dante, qual que era a expectativa inicial de vocês para a produtividade e quanto é que estão esses resultados dessas áreas já colhidas? A gente está em uma região bastante favorável, né, Guilherme? A gente esperava alguma coisa em mais de 70 sacos, que é o que a gente vem colhendo na média, não, para falar a verdade, não nos últimos 4 anos, mas que a gente espera. E a gente tem pelo menos uma quebra aí de 20% disso, indo praticamente aí temos 60%, ainda a gente tem que colher essas últimas sojas que foram plantadas mais tarde, que sofreram mais nesse enchimento de grãos, mas aí, para falar a verdade, um ano desse a gente conseguir fechar aí próximo de 60 sacos,
realmente é um resultado extraordinário para um tão difícil como esse. E Dante, como é que esse cenário, essas perdas refletem na hora de comercializar essa safra? Fica difícil também avançar com as vendas, né? A gente espera, como todo o mercado vem preconizando, né, uma pressão muito grande, né, o Brasil com uma área muito relevante, um saldo líquido novamente alto de área do Brasil, então a gente veio comercializando, aproveitando essas altas de dólar, e acabou que com essa quebra de safra, aí, praticamente a gente está bastante comprometido nas vendas, a gente tem muito pouco aí para vender do restante, né, a gente, só de cumprir os contratos, para falar a verdade, não tão difícil esse já é uma grande vitória para nós. Mas a gente está, como você falou aí, bastante vendido e como agora a soja adiantou bastante, né? Teve praticamente um ciclo encurtado em mais de 15 dias, a vantagem seria que a gente entra com um plantio de milho numa janela mais idealizada. Agora, realmente, tá difícil ser otimista, porque com tanta irregularidade de chuvas, a gente espera aí que pelo menos agora, aí, mês de fevereiro, quando costuma ser um mês bom de chuva, que isso se regularize para a gente compensar um pouco essa dificuldade da soja no milho. Olhando justamente para essa sequência, Dante, então o plantio do milho já está avançando e consegue ficar numa janela mais positiva, né? Perfeito. A nossa região aí, ela tem problema de geada, né? Uma região muito fria. Então, para nós, a janela ideal para o plantio de milho é até o dia 15, no máximo 20 de fevereiro. Então, esse é praticamente, para ser sincero, é o único ponto positivo que a gente vem tendo, que seria essa janela melhor de plantio de milho. Então, a gente vai aproveitar para plantar praticamente 100% da área de milho, que ano passado também a gente plantou, mas que em outros momentos que a gente foge um pouco dessa janela, a gente acaba partindo para culturas como trigo, como aveia, para fugir dessa possível geada. Dante, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu desejo uma grande safra aí para todos, num ano tão difícil aí, não só para nós, do norte, de chuva, enfim, e que a gente que tenham preços melhores, né? Esses preços pressionados aí tá tão difícil para o agricultor, mas que todos aí façamos uma boa safra e sobrevivemos para as próximas. Dante, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais da soja, acompanhar também como é que vai ser essa segunda safra por aí. Um abraço e até a próxima. Abraço, obrigado. O Dante Ribeiro, produtor rural em Aral Moreira, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região sul do estado sul-mato-grossense. O Dante destacando uma colheita já bastante avançada, chegando na casa dos 60% das lavouras, em função do grande encurtamento do ciclo dessa safra. Faltou chuva justamente no enchimento de grãos, o Dante destacando 25 dias sem chuvas e temperaturas elevadas, justamente naquele período de enchimento de grãos. Isso, claro, tem refletido nas produtividades atingidas durante a colheita, pelo menos 20% de perdas até este momento, mas como o Dante destacou, aquelas lavouras que ainda faltam ser colhidas, aquele 40% final, é justamente as áreas que mais sofreram com essa falta de chuvas, as áreas mais tardias, e aí essas perdas tendem a ficar ainda maiores conforme esses trabalhos de colheita forem se estendendo lá na região de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. O lado positivo, conforme o Dante destacou, é o plantio mais cedo da segunda safra de milho, com uma janela mais positiva, mas também o produtor ficando na aguardo, na torcida por chuvas para conseguir desenvolver esse milho que foi plantado aí na sequência. A gente, claro, vai seguir acompanhando de perto todo esse desenvolvimento. Vamos continuar o nosso giro recebendo os nossos entrevistados. Vamos mudar de cultura um pouquinho agora, vamos deixar a soja um pouquinho de lado e vamos olhar para a citricultura brasileira. Nós vamos lá para Aguaí, no interior do estado de São Paulo, conversar com o Antônio Carlos Simonetti. O Tony Simonetti, citricultor, está aqui conosco por vídeo. Antônio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, bom dia a todos. Sempre um prazer compartilhar notícias da citricultura com vocês aí. Tony, a gente vinha acompanhando um cenário de pouca chuva, temperaturas elevadas aí na região, mas nos últimos dias essa chuva até voltou aí para vocês, né? Sim, no final do ano aí, entre Natal e Ano Novo, tivemos um acumulado de quase 350 milímetros, e isso veio ajudar bastante a questão do desenvolvimento das frutas, né, para a próxima safra, coisa que nós não tivemos no ano passado, né, foi restrito a chuva e os frutos acabaram ficando pequenos.
Mas aí, por outro lado, né, Tony, aquela outra dificuldade do citricultor, as doenças, segue bastante prejudicando o produtor, segue avançando e tirando o sono do citricultor, né? Sim, no caso, nesse caso das chuvas, a questão do aumento do cancro cítrico, né? E está aumentando muito as áreas do cancro e é disseminado através da água, da chuva, de pássaros, de transporte que esbarra em planta, uma planta para outra, né? E acaba contaminando então mais o parque citrícola com o cancro cítrico. Então, é uma doença que está preocupando bastante os citricultores. E aí, diante desse cenário, Tony, qual que é a expectativa de colheita para esse ano? A gente pode ter resultados melhores do que a gente vinha tendo? Sim, aparentemente está mostrando assim uma produtividade maior um pouco, sim. Porém, as plantas infectadas com greens estão soltando as frutas, e isso tem que contabilizar lá na frente porque a perca está sendo muito grande, as percas, né? E só uma ideia, nós estamos no período chuvoso onde tem todo o conforto da planta ainda, né? Na hora que chegar a seca, solta a fruta muito mais fácil das plantas com green. E, Antônio, olhando para essa sequência, né, o outro lado dessa diminuição de produção nos últimos anos foi os preços maiores para o citricultor. Como é que está essa expectativa de mercado para você, olhando daqui para frente? Então, teve um preço maior esse ano, essa safra passada, né? Mas, porém, a produtividade foi muito baixa, né? Abaixo do esperado, à toa que você vê que não é só no Brasil, isso é nível mundial, né? O Green pegou o maior parque citrícola da Flórida, né? Acabou com o Green. Então, o cenário, assim, é um cenário positivo, né? Porque o estoque de suco está muito baixo, né? Abaixo do esperado. Então, o que que é? Nós precisamos repor o estoque de suco. E esse ano, a produtividade está um pouco melhor, mas não é uma safra satisfatória. Então, o que que é? O problema é o grande impacto com essas plantas contaminadas com green, né? E isso atrapalha um pouco a questão da safra, no caso. Então, ainda vai ser uns anos bons para a citricultura. E como é que está esse avanço das pesquisas, Tônia, e de alternativas para o produtor, pensando no combate dessas doenças, especialmente do green? O governo do estado de São Paulo está olhando com bons olhos para a citricultura, está fomentando, montando centro de pesquisa para desenvolver, buscar soluções, né? Não só para o green, mas outras coisas também. E isso, o governo, o secretário da Agricultura está à frente e está toda hora chamando. Eu, como presidente da Câmara, né? Eles estão pedindo para que é? Para a gente levar, não é levar solução e ter para eles desenvolver e buscar a melhoria para a citricultura. E, Tony, pensando também nesse cenário de doenças, de green, a gente também tem comentado bastante sobre mudanças de áreas, mudanças até de culturas. A gente mostrou aqui agora há pouco as imagens que você mandou do abacate, de outras variedades de laranja. Tem sido alternativas buscadas pelos citricultores para tentar escapar um pouquinho dessa pressão de doenças, né? Sim, no caso, os citricultores estão migrando para outras áreas, né? E é o pedido nosso para o Estado de São Paulo, para o governo, o secretário, que é a gente fomentar a citricultura, desenvolver, até à toa que o governo lançou um programa Irriga SP, né? Porque a gente consegue, com tecnologia, a gente consegue aumentar a produtividade, mesmo os pomares contaminados com green, com irrigação você consegue dar mais conforto para a planta e a planta não perder aquela fruta e você ter uma qualidade de fruta melhor na frente. Então, é todo um cenário e a gente está buscando o que é? Para que a citricultura permaneça no estado de São Paulo e buscando novas tecnologias para implementar. E está migrando para outros estados, né? Mato Grosso, Minas Gerais, né? Goiás. A citricultura tá crescendo para outras áreas. E também tem algumas outras culturas sendo buscadas também, né, Tony? Até aí no seu caso, tem outras frutas que você cultiva também, né? Sim, no caso o abacate, né? O abacate é uma cultura que a gente está na família nossa faz tempo já e está com grandes perspectivas, né? Você abriu um mercado novo de abacate na China, né? Então que é bom exportar mais abacate. A gente estamos mandando abacate para os clientes nossos que fazem a exportação, né? E isso está abrangendo bastante. Então a cultura do abacate está assim uma fonte de renda muito boa assim, ainda assim. Tony, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Não, eu gostaria de enfatizar para todos os agricultores que é de extrema importância, né, o manejo do greening e não desistir da citricultura, que o Brasil é o maior produtor de citros do mundo ainda e vai continuar sendo, porque o brasileiro
ele busca desafios, busca novas áreas e vamos continuar plantando e sendo o maior produtor de laranja e mandar o suco de laranja para o mundo. Obrigado a todos. Tony, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Um abraço, tudo bom. Esse é o Tony Simonetti, o Antônio Carlos Simonetti, citricultor na região de Aguaí, no interior de São Paulo, conversou com a gente para contar um pouquinho o desenvolvimento desses pomares de laranja no estado, pomares que vinham sofrendo bastante com a falta de chuvas, temperaturas elevadas, isso vinha prejudicando o desenvolvimento dos frutos, assim como for nas últimas safras, nas últimas temporadas, mas conforme o Tony destacou aqui para a gente, essas chuvas voltaram nas últimas semanas e melhoraram esse quadro, melhoraram esse desenvolvimento das frutas nos pomares. Por outro lado, como o Antônio destacou aqui também, essa volta da umidade aumentou a pressão de doenças, especialmente o cancro cítrico, o que vem também prejudicando a produtividade, a qualidade desses frutos. A expectativa do Tony é uma produtividade melhor do que as safras passadas, que vinham sendo bastante prejudicadas, mas ainda assim menor do que aquilo que poderia ser, aquilo que seria esperado por parte dos produtores. Outro cenário bastante de dificuldade que vem tirando o sono do citricultor brasileiro é a presença do greening, doença transmitida pelos psilídeos. Esse cenário vem sido acompanhado bastante de perto aqui no Notícias Agrícolas, no Realidades da Safra, no Hort Resenha Podcast também. Aí eu estou destacando os esforços e trabalhos do governo de São Paulo, buscando alternativas, buscando soluções para manter os produtores nas atividades, manter esse fortalecimento da citricultura paulista. E uma dessas alternativas, como o Tony destacou aqui para a gente, é a irrigação dos pomares, que traz mais conforto para as plantas, e aí mesmo com a pressão do greening, ainda é possível ter alguma produção, alguma produtividade. Essa tem sido uma alternativa importante para os produtores de laranja do cinturão citrícola brasileiro, aqui em São Paulo, Minas Gerais, a irrigação como auxiliar tanto às secas, à estiagem, como também nesse maior conforto para as plantas, até mesmo diante da alta pressão de doenças como greening, e agora nesse caso o cancro cítrico aparecendo também lá na região de Aguaí, no estado de São Paulo. O Tony destacou aqui para a gente. Vamos aproveitar para a gente ir lá para a página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque lá ficam concentradas todas as informações que a gente vem abordando aqui ao longo da nossa programação. Esses aí são os vídeos da edição de ontem, da quarta-feira, dia 29 de janeiro. Nós fomos lá para o estado do Paraná, fomos para o Mato Grosso do Sul, também para o Rio Grande do Sul, mostrando a situação das lavouras, todas as 3 regiões enfrentando dificuldades com o clima que impactaram nas produtividades. A gente vê ali Rio Grande do Sul com perdas entre 5% e 50%, Mato Grosso do Sul 70% das lavouras em condições ruins, o oeste do Paraná também produtividades entre 20 e 80 sacas. Todos esses entrevistados participaram com a gente ontem no Realidades da Safra, e lá na página do site do Notícias Agrícolas você pode acompanhar, pode assistir a gente e rever todos esses vídeos que foram passados aqui ao longo da nossa programação. Nessa página você também tem acesso às notícias que dizem respeito ao desenvolvimento das lavouras e das safras ao longo do Brasil. Essas notícias também a gente vai trazendo aqui ao longo da nossa programação para você ser sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Todas essas informações sobre o desenvolvimento das lavouras e safras das mais diferentes culturas ao redor do Brasil. Vamos dando sequência aqui à nossa programação, registrar a participação de vocês aqui acompanhando a gente, o Douglas acompanhando a gente ao vivo neste dia também. Vamos dar sequência à nossa programação, vamos ao Notícias da Safra. Vamos começar olhando para a colheita da safra de soja, porque lá no Mato Grosso a ProSoja MT divulgou um alerta sobre esse atraso das atividades, inclusive com 29 municípios decretando situação de emergência por conta das chuvas. O IMEA divulgou o seu levantamento da colheita no estado, apontando 17 pontos percentuais a menos do que o mesmo período da safra passada. Produtores de soja e milho do Mato Grosso seguem enfrentando desafios por conta da instabilidade de clima no estado
nesta safra 24-25. Durante o período de plantio, muitas regiões do estado sofreram com o atraso das chuvas, atrasando também o plantio, e agora na colheita é a chuva que dificulta as colheitadeiras entrar no campo e avançar com a colheita. Inclusive, a gente acabou de conversar com o pessoal lá do Mato Grosso, o Osmar, lá de Querência, no estado do Mato Grosso, destacando justamente esse cenário da chuva dificultando e atrasando os trabalhos de colheita. Até esta terça-feira, 29 municípios mato-grossenses decretaram situação de emergência por conta do alto índice de chuva, chegando a um acúmulo superior a 400 milímetros nas últimas semanas. Abre aspas para o Luiz Pedro Biber, vice-presidente da APROSOJA-MT. Isso, de certa forma, já era esperado pelo atraso da semeadura no plantio da safra 24-25, que também começou em ritmo muito lento. Porém, temos um fator que não contávamos, que é um fator inesperado, a grande quantidade de chuva. Nos últimos 20 dias, a chuva veio com força no estado, em grandes volumes e com muita frequência, impossibilitando os trabalhos em campo. Outro reflexo desse excesso de chuvas tem sido a logística lá no estado. É uma outra preocupação para os produtores, já que as fortes chuvas causam destruição de estradas, pontes, provocam alagamentos, obstruindo rodovias municipais com atoleiros, deslizamentos, e tudo isso também preocupa na hora de escoar essa produção. O vice-presidente da APROSOJA-MT ainda afirma que a armazenagem é um grande gargalo no estado, está sendo desafiada novamente com os armazéns com muita fila e com muito trabalho para secagem. A logística, que com essas chuvas também piorou, as estradas sem pavimentos, estão esburacadas e com atoleiros, é um cenário desafiador para o produtor mato-grossense, afirma o vice-presidente da entidade. A gente vem acompanhando justamente esse cenário, né, de chuva lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, dificultando os trabalhos de colheita, impactando também nessa questão logística, enquanto outras regiões sofrem com a falta das chuvas. As chuvas em excesso também dificultam a vida do produtor lá no Mato Grosso, o principal estado produtor brasileiro. Vamos seguir o nosso giro, vamos olhar um pouquinho para o milho, porque lá no Paraná os trabalhos de plantio da segunda safra e colheita da safra de verão estão avançando. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, 9% das lavouras dessa segunda safra de milho foram plantadas até esta semana, se dividindo entre 77% ainda em germinação e 23% já na fase de desenvolvimento vegetativo. Abre aspas para os técnicos do DERAL. O plantio do milho de inverno está ocorrendo lentamente devido à regularidade das chuvas e algumas áreas plantadas enfrentam dificuldades com a germinação. O replantio de algumas áreas já é possibilidade. Ontem a gente conversou com o Carlos Koenig, gerente técnico da Cervale. Ele destacou justamente essa dificuldade no plantio do milho lá na região oeste do Paraná em função da falta de chuvas que dificulta esses trabalhos iniciais da cultura. O DERAL também olha para a safra de verão do estado, onde 5% das lavouras já foram colhidas e o restante se divide entre 1% em desenvolvimento vegetativo, 2% em floração, 41% em frutificação e 56% já em maturação. Abre aspas novamente para os técnicos do DERAL. A colheita do milho primeira safra se iniciou em mais municípios, mas ainda está sendo preterida em função de outros trabalhos de campo. As condições climáticas têm sido favoráveis para a formação de grãos e a expectativa de que a produção supere a previsão em muitas das lavouras. Essa é a expectativa do DERAL para a primeira safra de milho lá do estado, a safra de verão, enquanto, como a gente já destacou, os trabalhos de plantio da segunda safra também avançam lá no estado. Agora vamos olhar para esse compilado das lavouras de milho, porque a Conab também divulgou essa semana os seus levantamentos, as suas atualizações sobre as lavouras brasileiras, mostrando avanços nesses trabalhos de colheita da safra de verão e plantio da segunda safra de milho. Olhando primeiro para a safra de verão, o plantio está perto do fim, cerca de 93% já semeadas, restando lavouras nos estados de Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Maranhão para serem semeadas dessas lavouras de verão, a primeira safra 24-25. Ao mesmo tempo, as colheitas dessas áreas também já começaram e já avançaram, chegando a 6,3% no estado, acima dos 4% da semana passada, mas abaixo dos 10% do mesmo período do ano anterior. As atividades mais avançadas estão no Rio Grande do Sul, 25%, Santa Catarina, 4%, Paraná e São Paulo, 2% colhidos, de acordo com o levantamento da Conab.
Olhando para a segunda safra, plantio também avançando, a Conab indicando 1,4% das lavouras de segunda safra de milho semeadas no Brasil, subindo do 0,5% da semana anterior, mas bastante atrás dos 10,3% do mesmo período da safra passada. Estados mais avançados, Paraná com 3%, Mato Grosso do Sul 2% e Mato Grosso 1,2%. Até o momento, 56% dessas áreas estão em estado de emergência, 32% avançaram para o desenvolvimento vegetativo, plantio bastante lento dessa segunda safra de milho, justamente em função de todo esse atraso que a gente acompanhou também para as lavouras de soja dessa primeira safra brasileira. Vamos seguir o nosso giro de notícias, ainda olhando para o milho, mas lá para Santa Catarina, onde o estado divulgou um alerta para a cigarrinha do milho, monitoramento alertando um aumento da média estadual da incidência da cigarrinha lá em Santa Catarina. Abre aspas para Maria Cristina Canali Rapucci da Silva, pesquisadora da EPAGRE, responsável pelo monitoramento da cigarrinha em Santa Catarina. Como o produtor está iniciando o segundo plantio, a cigarrinha costuma migrar de plantios antigos que já estão sendo colhidos para as plantas novas, concentrando as populações nas áreas de safrinha e aumentando a proliferação do inseto. Neste momento, é importante que todos os produtores de uma região realizem o controle químico das lavouras recém-semeadas entre V8 e V7, pois estes estágios são críticos em casos de transmissão. Os sintomas dos enfesamentos são silenciosos e só serão possíveis de serem observados ou quantificados, geralmente na fase reprodutiva da lavoura, destaca a pesquisadora da EPAGRE, a Maria Cristina Canali Rapucci da Silva. Ontem também o Carlos Koenig, lá da Cevale, no Paraná, destacou justamente essa preocupação com a cigarrinha nessa segunda safra e esse plantio mais alongado das lavouras, fomentando cada vez mais a presença dessas pragas, desses insetos nas áreas de milho lá do estado do Paraná. Claro que também a gente vai seguir acompanhando todo esse desenvolvimento dessa segunda safra, que é ao longo do Realidades da Safra. Aproveitar para registrar o Vinícius Benetti participando aqui com a gente, manda o seu bom dia. Aqui na região norte do Rio Grande do Sul, soja a R$ 131 a saca, milho a 68, projeção de produtividade, milho 200 sacas por hectare, soja 60, chuvas regulares. Ontem, Vinícius, a gente conversou com o Paulo Pires da FECOAGRO aí do Rio Grande do Sul, ele destacou realmente uma diferença bastante grande entre as regiões do Rio Grande do Sul, com algumas áreas produzindo bem, tendo recebido bons volumes de chuvas e outras com bastante perdas, bastante dificuldades. Ele citou até o exemplo da região das Missões como uma das que mais preocupam para produtividades em função dessa falta de chuvas, mas tem outras regiões que receberam volumes melhores e têm apresentado realmente esses resultados mais positivos na hora da colheita, na hora das produtividades. Vamos seguir olhando as nossas notícias, seguir com o nosso giro, olhando para o Plano Safra 24-25. Tem novidade do Plano Safra, produtores rurais terão bonificação nas operações de custeio de práticas sustentáveis. Médios e grandes produtores rurais que comprovarem a adoção de práticas produtivas sustentáveis por meio de certificações válidas e ativas poderão obter uma redução de 0,5 pontos percentuais na taxa de juros de custeio. O benefício vale para certificações válidas em programas oficiais, como a Produção Integrada PI Brasil, mediante certificação de conformidade emitida por instituição certificadora acreditada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o IMETRO. Essas são as informações do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Também tem direito ao desconto o produtor que houver nos últimos 5 anos agrícolas contratado crédito de investimento em um dos subprogramas do Renove Agro, antigo programa ABC, desde que o crédito de custeio seja destinado a atividades desenvolvidas em área total ou parcialmente coincidente com a área de objeto do financiamento do Renove Agro e o custeio seja relacionado à atividade financeira. Então, uma novidade no Plano Safra 24-25, uma redução na taxa de juros do custeio para investimentos em operações de práticas sustentáveis nas lavouras brasileiras. Vamos seguir com as nossas notícias. Olhando agora para o café,
porque a Conab divulgou, a Companhia Nacional de Abastecimento, a sua primeira estimativa para a safra brasileira de 2025, apontando uma produção de 51,8 milhões de sacas, o que seria uma redução de 4,4% com relação à safra anterior. Em um ano marcado pelo ciclo de baixa bienalidade, os efeitos da restrição hídrica e altas temperaturas na fase de floração impactaram a produtividade, que deverá atingir uma média nacional de 28 sacas por hectare, 3% abaixo do rendimento de 2024. E aí a Conab avalia separadamente as lavouras de arábica e as lavouras de conilon. Para o arábica, a estimativa é uma produção de 34,7 milhões de sacas, uma queda de 12,4% em relação ao ano anterior. Esse desempenho reflete o ciclo de baixa bienalidade e as adversidades climáticas, especialmente em Minas Gerais, maior produtor do Brasil. Já para o caso do conilon, a produção deverá alcançar 17,1 milhões de sacas, um crescimento de 17,2%, impulsionado principalmente pelos bons resultados no Espírito Santo, que responde a 69% da produção nacional. Então, enquanto a expectativa para a safra de conilon é maior do que a do ano passado, a do arábica é menor, o que na totalidade da produção de café brasileira, Conab espera 4,4% menos café produzido no Brasil em 2025 do que foi em 2024. Inclusive, os preços do café continuam bastante elevados. A Rafaela Ribeiro, nossa repórter aqui do Notícias Agrícolas, vem trazendo esse cenário de mercado e de preços aqui ao longo dos dias no Notícias Agrícolas, tanto em vídeo quanto em notícias de texto lá no nosso site. Você pode acompanhar para ficar mais informado sobre esse setor do café também. Voltando o nosso olhar lá para o Mato Grosso, a ProSoja do estado divulgou material orientando sobre o controle de plantas daninhas nas lavouras mato-grossenses. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso publicou nessa semana a circular técnica número 11, que aborda conceitos fundamentais para o entendimento da biologia e manejo de plantas daninhas em áreas agrícolas. Este material é fruto de uma parceria entre pesquisadores da ProSoja MT e da Universidade Federal de Minas Gerais, como conta o coordenador e pesquisador araguaia, o André Somavila. Este é o primeiro material desta temática produzida pela ProSoja MT. Nele procuramos abordar principalmente aspectos de resistência de plantas, aspectos de banco de sementes de lavouras, como a importância de se manejar esse banco de sementes e de não aumentá-lo. Falamos da resistência de plantas daninhas, principalmente pé de galinha, que é a principal planta invasora do Brasil e do mundo, destacou André Somavila. O controle eficiente das plantas daninhas nas lavouras é um dos maiores desafios dos produtores rurais do estado do Mato Grosso, de acordo com a ProSoja MT. A infestação das áreas agrícolas com plantas daninhas reduz o crescimento, a massa vegetal e o rendimento de grãos e fibras da cultura comercial. Em lavouras de soja, a competição causada por plantas daninhas pode ocasionar perdas de produtividade acima de 80% ou até mesmo, em casos extremos, inviabilizar a colheita, de acordo com o alerta da ProSoja MT. Então, você, produtor do Mato Grosso, procura aí nas redes da ProSoja essa circular apontando e orientando sobre o controle de plantas daninhas para as lavouras do estado do Mato Grosso. Vamos olhar agora para o Mato Grosso do Sul e vamos mudar de cultura, porque a diversificação de cultivos tem feito o estado sul-mato-grossense atingir o segundo posto de maior produtor de amendoim do Brasil. O amendoim fixa suas raízes e consolida o Mato Grosso do Sul como o segundo maior produtor da leguminosa em casca do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O plantio, até então restrito a pequenas áreas em propriedades de agricultura familiar sul-mato-grossense, ocupou na safra passada cerca de 21 mil hectares e a meta para este ano é superar os 40 mil hectares, um crescimento consistente do cultivo do amendoim lá no Mato Grosso do Sul. O fomento à expansão da cultura do amendoim no Mato Grosso do Sul é uma política de diversificação da base produtiva agrícola implementada pelo governo do estado por meio da SEMADES, que é a Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. O secretário executivo do Desenvolvimento Econômico e Sustentável da SEMADES, o Rogério Beretta, destacou que essas são novas oportunidades de lavouras que estão surgindo no Mato Grosso do Sul. O amendoim começamos a trabalhar há cerca de 4 anos, promovendo palestras e incentivando os produtores e já conseguimos
queremos atrair uma empresa para fazer o beneficiamento no estado, queremos outras também venham. Fechamos o ano passado com mais de 20 mil hectares plantados e, conforme previsão da Conab, este ano ultrapassaremos 40 mil hectares. Temos área disponível para expandir ainda mais, destaca o secretário, que também acrescenta que essa é uma excelente opção para áreas arenosas, onde o risco de plantio da soja é maior. Este evento está alinhado à estratégia do governo de diversificar nossa cesta de produtos e as lavouras de amendoim estão crescendo rapidamente, graças ao apoio das instituições de pesquisas, dos órgãos de assistência técnica, que permite o crescimento sustentável com a adoção de tecnologia e redução de riscos. Então, aí o Mato Grosso do Sul apostando e investindo nessa diversificação de culturas. A gente teve recentemente um episódio do Hort Resenha Podcast mostrando o investimento do estado em atrair citricultores lá para o Mato Grosso do Sul, fugindo de repente de áreas em São Paulo com a presença do green e das doenças, como a gente destacou agora há pouco com o Tony. Essa Mato Grosso do Sul apostando então em culturas diferentes, diversificando essas opções de cultivo lá no estado. Bom, a gente vai chegando ao final do Realidades da Safra desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, mas daqui a pouquinho a programação do Notícias Agrícolas está continuando e está de volta. A gente vai ter daqui a pouquinho o Erickson Cunha assumindo a bancada do Notícias Agrícolas para conversar com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista, consultor em clima, para trazer as previsões de chuvas, de temperaturas para os próximos dias aqui do Brasil. Então você já pode começar a participar. Vai mandando a sua mensagem, a sua pergunta, que daqui a pouquinho o Erickson transmite elas para o Francisco de Assis Diniz e eles vão juntos mostrar essas previsões de chuvas aí para a sua região para os próximos dias. Não deixe de participar, mande a sua pergunta, a sua dúvida, que o Assis vai responder vocês daqui a pouquinho, conforme a nossa programação for seguindo, for dando sequência à primeira edição do Notícias Agrícolas. Agora eu vou ficando por aqui, esse é o fim do programa Realidades da Safra de hoje. Quinta-feira é dia 30 de janeiro, mas amanhã tem nova edição, tem novo programa. Eu volto amanhã e a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.